Donald Trump eleito ou reeleito ou eleito de novo depois de ter saído, e agora? Fala aí, galera do ranking, beleza? Todos vocês com certeza acompanharam aí e viram que o Donald Trump deu uma lavada na Kamala Harris. Esperava-se uma eleição muito apertada, mas no final a margem de ganho dele foi alta. Inclusive nas últimas eleições existia um fenômeno, acho que há cerca de 30 anos, que quando os republicanos ganham no colégio eleitoral, que é o sistema lá americano, que a gente não vai explicar agora porque demora um pouquinho mais, mas no voto popular, quem costumava ganhar eram os democratas. E agora essa tradição se quebrou, porque os democratas perderam tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular, ou seja, teve mais gente que colocou o voto para o Donald Trump do que para Kamala Harris pela primeira vez em mais de 30 anos aí para um republicano. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, em grande medida, essa eleição foi menos sobre a Kamala em si e sobre duas outras coisas. Em primeiro lugar, acredito que foi uma eleição como um referendo sobre o Donald Trump. Então era quem gosta do Trump, quem acha que apesar dos defeitos dele, ele vai fazer um governo melhor, ele representa ideias e valores melhores, e quem odeia o Donald Trump, que se você perguntasse para muitos eleitores democratas, eu pesquisei bastante gente conversando, não achei uma única pessoa empolgada especificamente com a Kamala, com as realizações dela, com a inteligência dela, com a capacidade dela. O que tinha muito era qualquer um menos Trump. Então os caras falando, se pegar o sorveteiro lá do bairro e colocar contra o Donald Trump, muitos democratas votariam no sorveteiro. Então foi mais um referendo sobre Trump versus anti-Trump. Em segundo lugar, foi um referendo também sobre a diversidade. Então a Kamala, em grande medida, ela é uma candidata que vinha com o discurso da inclusão, da diversidade. A primeira mulher presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher negra indiana. Então a pergunta é, esse discurso cola ou não cola nos Estados Unidos? O discurso woke, o discurso identitário, esse discurso de inclusão, né? Inclusão aí, ele está ganhando tração ou está perdendo? E a resposta da urna foi muito clara. Os eleitores em massa falaram que não se importam em ter o Donald Trump, pelo contrário, querem o Donald Trump, e não valorizam tanto essa questão de que grupo que o presidente pertence, qual a cor da pele, se é homem ou mulher, volta muito àquele ponto, né? Se você vai escolher um piloto para pilotar o seu avião, você quer o melhor piloto, independentemente da cor da pele ou do gênero, de tudo, ou você quer um piloto de inclusão, né? Você está lá no seu Boeing e falam lá que mas o avião tá chacoalhando, mas pode ficar tranquilo porque nós escolhemos uma candidata mulher, negra, com pais indianos, com essa característica. Então isso pesou bastante, e a Kamala, ela é uma candidata de certa forma de inclusão, porque isso foi dito da boca do próprio Joe Biden, que é o presidente anterior, o atual, aliás, presidente, que vai deixar o cargo. Ele falou na época que ele foi escolher uma vice-presidente, antes dele começar o processo, ele falou, estou procurando uma mulher negra para ser minha vice-presidente. Então, antes de conhecer a Kamala, antes de definir quem ia ser, já era essa busca de inclusão. Em termos de histórico, ela tem muito poucas realizações. A Kamala, ela foi promotora no estado da Califórnia, um estado que piorou bastante o nível de criminalidade. Então, claro que você pode jogar conta mais na polícia ou mais na legislação, mas o fato é que o promotor, ele é um chefe aí de garantir que as pessoas vão presas. E a Califórnia piorou muito nesse aspecto. Depois ela virou vice-presidente, muito por conta dessa inclusão. Isso foi dito pela equipe do Joe Biden, pelo próprio Joe Biden, como eu falei agora. E ela ficou encarregada por um tempo da fronteira dos Estados Unidos, da fronteira sul. E lá na fronteira sul é muito notório que o número de imigrantes ilegais explodiu durante o mandato dela. Então, basicamente, você pergunta, fala uma realização da Kamala. Os próprios defensores democratas não conseguiam apontar nada, entendeu? Ele falava, o que ela faz de bom? Ela é mulher negra em inclusão e tal. Isso não serve para ser suficiente para eleger uma pessoa presidente do país mais poderoso do mundo. Então, pessoal, esse ponto da não realizações da Kamala pesou. Outra coisa que pesou muito contra foi a questão do Joe Biden, o próprio presidente americano, que ficaram lá 1 ano e meio até as vésperas da eleição falando que ele tinha condição, que ele estava bem, e claramente ele estava bem debilitado mentalmente. Fez um debate bem vergonhoso com o Trump, que ficou muito claro que ele não tinha a menor condição de ser candidato, e aí ele acaba desistindo
por muita pressão do partido, a Kamala às pressas vira candidata e ela fica numa saia justa, porque se o pessoal perguntar, mas você é mudança ou você é situação? Se ela fala situação, ela tem que defender tudo que o Joe Biden fazia. E se ela fala que ela é mudança, quer dizer, mas se você é mudança e você era vice-presidente por 4 anos, 3 anos e meio, então é uma sinuca de bico dela falar se ela vai mudar as coisas, então por que não mudou antes? Ou se ela vai manter, e aí como você vai manter uma coisa que não tá boa? Né? O pessoal preocupado com a economia, com empregos, com inflação. A inflação aumentou durante esse governo, apesar do desemprego estar nesse momento baixo, mas é uma preocupação muito grande dos americanos e a imigração também. Então, dito tudo isso, acabou tendo um pouco daquela questão do voto envergonhado. Então, assim como acontece no Brasil, muitas vezes o voto em certos personagens da direita, nas pesquisas a pessoa não responde, mas na hora H vai lá e vota. Então, o Trump teve uma vitória maior do que o previsto. E aí fica a pergunta, claro, e agora o que muda? O Trump tem uma visão mais protecionista da economia, então a tendência é ele aumentar tarifas. Ambos têm uma visão de déficit, que é uma coisa muito ruim. Ambos querem fazer políticas que vão acabar aumentando o buraco nas contas públicas americanas. Então, a dívida pública, que já passa dos 100% do PIB aproximadamente, deve ir, se nada for mudado, para 140%, 150% do PIB americano. Então, esse é o grande ponto de dor que nenhum dos dois candidatos falou e vai tratar suficientemente. E isso deixa bastante preocupado a questão da hegemonia americana no mundo, porque os grandes impérios que começam a gastar muito com dívida, se endividam e começam a gastar com juros, e aí começa a diminuir investimento em defesa, em outros aspectos, tecnologia, evolução econômica, muitas vezes começam a entrar em declínio. Tem inclusive um paralelo importante do historiador Gibbons, que é o maior historiador que estudou o declínio do Império Romano, e ele faz esse ponto, justamente um ponto que o Neil Ferguson, que é outro historiador, ele defende também fortemente. Os Estados Unidos já estão gastando mais com juros do que com defesa. E quando um país começa a gastar mais com juros, serviço da dívida, do que com a própria defesa nacional, é um sinal de que o declínio já está acontecendo. Então essa vai ser a pergunta, se o Trump vai conseguir reverter isso ou não. A eleição não deve ser muito bem recebida na Europa. O Trump tem uma visão mais de deixar a Europa se virar, de pressionar a Europa para aumentar o gasto de defesa, que eu considero uma coisa correta ele fazer, mas que do ponto de vista dos europeus eles ficam desconfortáveis. Estava gostoso aí você ser um europeu, você investia no social, você deixava os americanos cuidando da sua defesa, aguentando toda a bronca aí do gasto de defesa, e o Trump pressiona muito, europeus, vocês querem ter uma Europa segura? Chega de mamata aí, eu quero que vocês invistam na própria defesa. Inclusive o Trump tem uma visão muito mais conservadora em relação à Ucrânia, então a Ucrânia estava recebendo muita ajuda do governo Joe Biden, e o Trump tem uma visão mais de tirar o pé e falar, os europeus têm que ajudar lá, a Ucrânia tem que se virar um pouco mais, vamos tentar fazer um acordo aí com o Putin para acabar essa guerra. Então, do ponto de vista da Ucrânia, eles não estão muito felizes com essa eleição. Por outro lado, outros países como a Índia, por exemplo, têm bastante apoio ao Trump, diversos outros países. Então, fica a pergunta aí se essa eleição do Trump vai significar maior ímpeto para a direita no mundo. E no Brasil, claro, a gente viu aí que tem uma pressão maior do dólar, então junto com o gasto público no Brasil, já vinha um mercado com muito receio, muito cético sobre a capacidade do governo brasileiro de equilibrar suas contas. Com o Trump aumentando tarifas, dificultando a entrada de produtos brasileiros, com o Trump com uma previsão de gasto, ou seja, inflação, os investidores com receio do risco, tirando dólares daqui. Isso aumentou o câmbio, e aumentando o câmbio vai aumentar ainda mais a inflação no Brasil. Então, o que o governo brasileiro deveria fazer é uma agenda muito forte de corte de gastos, de equilíbrio das contas públicas, para acalmar os mercados, para acalmar o dólar, e assim a gente não tem um impacto tão grande no Brasil. Então é isso, pessoal, a eleição aí decidida, foi por bom lado a decisão bastante clara, bastante uma vitória muito nítida aí do Trump, fazendo com que não tenha aquela eleição arrastada que vai semanas de discussão de recontagem de votos, etc. Foi bem claro o resultado, então isso é bom do ponto de vista da estabilidade democrática. E coloca aí nos comentários o que você achou dessa eleição do Trump.